para mim. Atos, capítulo de número 20. Abra lá, por favor. Atos, capítulo de número 20. Bom, nós estamos online aí também a partir de agora. Eu quero pedir para o pessoal que está acompanhando a gente aí pela rede social, para não se esquecer de compartilhar o nosso culto online, gente. Faça isso. Compartilhe o nosso culto online, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra de hoje, que precisa receber esse entendimento lindo que Deus nos deu aqui. Então é muito importante a sua participação, tá bom? Atos, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Todo mundo encontrou? Vamos fazer. Peraí, não fiz a pergunta. Cadê os pais aí, irmão? Tem pai nessa igreja aí, não? Tem pai nessa igreja aí, não? Bom, achei que eu estava sozinho aqui, ué. Ô pai, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, como é que foi o seu dia? Foi bom? Te pouparam? Fizeram a massagem no seu pé? Fizeram a sua comida predileta? Se não fizeram, quando acabar o culto, nós vamos bater um papo aqui, tá bom? Depois eu vou te ajudar, tá? Se chega em mim e fala, pastor, essa aqui é da minha família, esse aqui. Eu vou conversar com todo mundo no escritório. Tem que honrar o pai. É ou não é verdade? Não, os pais falam, irmão. Gente, boa noite. Tem que honrar os pais ou não tem? Tem que honrar, ué, tá bom? Então, feliz dia dos pais para vocês aqui. Daqui a pouco tem aí brinde, sorteio de um Corsa, 0 quilômetro. Atos, capítulo número 20. Todo mundo achou? Nós já oramos já? Então vamos orar então. Por favor, coloque sua mão na Bíblia. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e nós queremos agora ouvir a Tua voz. Espírito Santo, fala comigo, fala com essa igreja, abra o nosso entendimento. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos mostra o caminho a ser seguido, Jesus. É através da Tua palavra que somos alcançados, é ela que nos gera força, é ela que nos mostra o caminho, meu Pai, para vencermos as nossas guerras. Espírito Santo, fala comigo, fala com essa igreja, fala com quem está nos acompanhando pela internet, que todos aqui possam ser alcançados pela Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, se tiver um título, irmãos, para poder dar para essa mensagem de hoje, por isso que eu falo para você que essa mensagem hoje é muito importante. O título pode ser esse: Deus não descarta quem está caído. Vou ler de novo, ó. Deus não descarta quem está caído. Você podia repetir? Vamos lá? Deus não descarta quem está caído. Isso significa que Deus pode levantar o caído e usá-lo. Deus pode levantar quem caiu e usá-lo, né? Bom, vamos para a mensagem aqui. Atos 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Versículo o 9 na NTLH. O moço chamado Eutico estava sentado na onde? Bom, já é de se estranhar, né? Paulo pregando e o menino sentado, tanto lugar, por que não senta na cadeira, né, irmão? Mas sentado na janela. Sentado na janela.
E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, a pregação de Paulo foi extensa, foi muito grande. O sono do moço foi aumentando. Paulo pregava e ele... Gente, Paulo pregava e ele... Paulo pregava e ele... Pastor Júlio prega e você... Já deu para ver que tem gente dormindo aí, irmão. Só aí tá aqui era mesmo. Mas vamos lá. Paulo pregava e ele dormia. Continuando aí. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando levantaram, estava morto. Olha aqui para mim, por favor. Irmão, então, o jovem Eutico caiu do terceiro andar. O que dá a entender? Que eu já vi até um pregador falar sobre isso, né? Que no primeiro andar era o átrio, no segundo andar era o santo lugar e o terceiro, o andar, era o santíssimo lugar. Então é lá onde ele estava pregando. E Paulo demorou um pouco na pregação, a pregação foi extensa, ele foi tomado por um profundo sono, não aguentou e da janela caiu. Repito, não sei o que esse menino estava fazendo na janela, mas estava lá na janela e caiu. Vamos para o próximo versículo, 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, expulsando o demônio, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Amém, gente? Amém, nada, eu li errado, vocês não... Paulo expulsou o demônio dele, não? O que Paulo fez? Paulo deu um abraço. Paulo não pôs a mão na cabeça dele e falou: vem cá, demônio, vou te expulsar agora. Não. Paulo deu um abraço. E o abraço que Paulo deu nele, que estava caído, fez ele voltar à vida. Irmão, não foi uma oração que Paulo fez, uma oração da fé. Embora nós fazemos oração da fé, toda sexta-feira oramos aqui para curar e para libertar pessoas. Não foi um jejum que ele fez, não foi... Não, a única coisa que Paulo... A única atitude de Paulo foi dar um abraço. Ele estava caído e foi abraçado. 11. E subindo, Paulo, né? E partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Irmão, Paulo foi, abraçou o menino levantou, Paulo comeu e voltou a pregar e foi pregando até no outro dia. Haja palavra, irmão. Foi pregando até no outro dia. E o versículo 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Agora vamos nessa tradução aqui, NVI, NTLH. Aí levaram o moço como? Então, peraí. O abraço de Paulo ressuscitou. O abraço de Paulo ressuscitou. O abraço de Paulo? Pronto. Vamos lá, quero ver você falando com força aí. Levaram o moço vivo para casa, para a casa dele. E isso os deixou o quê, pessoal? Por quê? Porque foi um abraço que trouxe vida para o menino. O menino estava caído, recebeu um abraço, levantou. O menino estava derrubado no chão, tomou um abraço e levantou. Irmão, é incrível o quanto de pessoas que ao invés de abraçar o caído, aponta para o caído. Caiu. Bem feito. Isso aí eu conheço, pastor. Isso aí não presta. Irmão, alguns chegam até a ser maldosos ao ponto de falar assim, caiu porque mereceu. Eu falo uma coisa para você, irmão, sinta em te dizer que esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho que levanta as pessoas. Não é aquele que torce para a queda das pessoas. Irmão, não torça para a queda de ninguém. Não torça para a queda de um familiar seu. Não torça para a queda do seu patrão.
do funcionário que trabalha junto com você. Não torça para a queda de um obreiro, não torça para a queda de um pastor, não torça para a queda de ninguém, que esse não é o Espírito de Deus. Mas é incrível o quanto de pessoas que parecem que ficam felizes quando alguém cai. Não, pastor, mas é porque eu conheço, aquilo ali não presta. Irmão, quem nos deu o direito de julgar o outro? Quem te deu o direito de falar que ele caiu porque mereceu? Não torça para a queda de ninguém. Ao invés de torcer para a queda, siga o exemplo de Paulo. O que Paulo fez? O abraço de Paulo levantou o cara que estava morto. Irmão, Deus não descarta quem está caído. Mesmo uma pessoa que caiu, Deus pode levantá-la e usá-la. Mesmo uma pessoa que caiu, o Senhor Deus pode colocá-la de pé e manifestar do poder dele na vida dessa pessoa. E repito, irmão, não é pouco o número de crentes que torcem para a queda dos outros, não, viu? É muito crente, irmão. E eu fico triste em saber que eu estou falando de crente, pessoas que já aceitaram Jesus, ou dizem que já aceitaram, ou pessoas que conhecem a Bíblia e torcem para que o outro caia. Torcem para que o outro, perca alguma coisa. Sabe o que a minha Bíblia diz? Que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com quem é alegre. Mas às vezes, eu tenho uma mensagem preparada sobre isso, mas às vezes parece que é o contrário. Quando alguém vê uma pessoa feliz porque conquistou algo ou conseguiu algo, o outro fica triste. É lógico, o outro fica triste por muitos causos. Às vezes aquela pessoa conseguiu algo, um dia chateou ela, ou às vezes fica triste por causa disso aqui, ó. Sabe isso aqui? Ai, sabe isso aqui? Dor de cotovelo. Inveja. Irmão, o Eutico caiu morto. Um abraço levantou ele. Numa das igrejas que eu fui pastor, o irmão ali tinha uma loja, era dono de uma loja. E ele recebeu na loja dele um rapaz que estava em condição de rua, morador. E aí o rapaz chegou e falou assim para ele, né? Ele todo mal vestido, falou assim para ele: moço, eu não quero dinheiro, eu só quero um trabalho. O irmão falou que na hora ele olhou para ele daquele jeito e falou assim: rapaz, como é que eu vou dar emprego para esse cara? Como é que esse cara tá? Só que aí ele falou que Deus incomodou. Ele falou: não, fala para ele. Aí ele foi e falou assim: ó, se você quiser trabalho mesmo, amanhã esteja aqui. Vamos lá, um exemplo, 8 horas da manhã. Aí o mendigo deu ok e saiu. No outro dia, 10 para as 8, ele estava lá na porta. 10 para as 8 lá na porta. E ele não acreditou. O irmão falou assim: rapaz, ele veio mesmo. Ele falou: posso começar? Pode e tal. O irmão foi dando oportunidade para ele. Daqui a pouco deu o dinheiro do serviço do dia. No outro dia ele foi também, no outro dia ele foi também. Daqui a pouco ele começou a tomar banho. Daqui a pouco ele começou a mudar as vestimentas. Irmão, é lindo isso, você não tem ideia. Começou a mudar as vestimentas. Daqui a pouco foi atrás de uma igreja, aceitou Jesus. Daqui a pouco na igreja arrumou uma namorada, noivou, casou. Está com a família até hoje aí. Ele não precisava de mais alguém para falar para ele: some daqui. Ele não precisava de mais alguém para falar para ele: vaza daqui. Você é um, desculpa a expressão, você é um vagabundo. Tem gente que fala, irmão. Não, ele só queria uma oportunidade. Esse irmão concedeu a oportunidade, ele reergueu. Deus não descarta quem está caído. Deus não descarta quem está caído. Amém até aí? Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Agora vamos tudo na televisão agora aí. Gênesis, capítulo de número 3, versículos número 7. Gênesis 3:7. Pode deixar na ARC, tá? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, o que aconteceu aqui? Isso aqui é o momento da queda de Adão e Eva, né? Eles tiveram a queda, caíram.
E logo após que eles fizeram essas folhas de cozeram as folhas de figueira e fizeram para poder tapar suas partes, logo após que eles fizeram isso, Deus aparece no jardim. Ó, e ouviram a voz de quem? Assim que eles fizeram, imediatamente Deus aparece no jardim, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ficaram escondidos de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, olha o que Deus fala: Adão, onde estás? Adão, você está lá onde? Irmão, raciocina comigo. Ei, ó, Deus sabia onde ele estava? Claro que sabia. É onisciente, onipotente, onipresente. Então eles podiam esconder de Deus, Deus ia, Deus sabia onde ele estava. Só que, olha como é que isso aqui é lindo, Deus queria que eles se apresentassem. Eles tinham caído, mas Deus queria que eles se apresentassem. Um dos passos para quem teve uma queda é essa pessoa se apresentar diante de Deus. Por quê? Tá me entendendo aqui, não? Por favor, quem tá comigo aí? Quando uma pessoa ela tem uma queda, ela cai em pecado, ou ela transgride, ela faz alguma coisa que Deus não aprova, ela imediatamente precisa se apresentar a Deus com sinceridade e falar: Senhor, eu estou aqui, eu errei. Mas como às vezes acontece, a pessoa quando tem uma queda, quando ela cai, quando ela erra, quando ela peca, ela às vezes quer se esconder, ela fica com vergonha. Eu espero que tenhamos pessoas sinceras aqui. Quem um dia pecou e ficou com vergonha? Levanta a mão. O resto é tudo santo, que bom, hein? O pecado traz vergonha, irmão. O pecado traz vergonha. Quando a pessoa erra, ela peca, ela fica envergonhada. Só que mesmo você com vergonha, Deus viu o que aconteceu. Então o que eu tenho que fazer? Vencer essa vergonha e me apresentar a Deus. Aonde está? Deus queria ouvir isso dele. Deus sabia onde ele estava, irmão, mas Deus queria ouvir isso dele. O arrependimento começa quando a pessoa se apresenta a Deus, quando a pessoa quer se consertar. O arrependimento começa aí. Continua. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, outra coisa Deus querendo ouvir da boca dele, ó: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira ela me deu da árvore e eu comi. Adão, vem cá, você comeu da árvore que eu falei que não era para comer, Adão? Era simplesmente falar: Senhor, eu comi, eu fiz o que era errado. Não, olha o Adão aqui, ó: Senhor, Eva não presta, culpa dela, o negócio foi com ela, Senhor. E Deus querendo resolver o negócio. Próximo versículo. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Era mais fácil ela ter falado: Senhor, infelizmente eu errei, pequei e acabei dando para ele tal. Não, olha ela aqui, ó: Senhor, que a serpente não vale nada. Não presta com a serpente, não. É lógico que o próximo versículo, Deus já começa amaldiçoando a serpente, né? Olha lá, portanto tal. Mas eu acho que se Deus falasse com a serpente: serpente, você comeu? Senhor, o elefante falou comigo e eu... Irmão, quando nós erramos, isso é um perigo muito grande.
de você atribuir a culpa do teu pecado, a culpa do teu erro nas costas de alguém. Pau! Pode ser, por favor, presta atenção em mim. Pode ser que alguém te incentive a pecar. Já ouviu falar das más influências? Pode ser que alguém te incentive a pecar. Pode ser que alguém te incite a pecar. Mas quem cai, quem peca, é você. E depois, irmão, que aconteceu o erro, não tem para onde fugir. O negócio é se apresentar a Deus, se levantar e falar: Senhor, eu errei, pequei, mas eu quero me consertar. Irmão, você sabe o que Deus quer de mim e de você? Sinceridade. O arrependimento começa com sinceridade. A pessoa ela assume que ela errou e ela fala: Senhor, eu errei, mas eu estou disposto a melhorar, eu estou disposto a mudar. Preste atenção no que eu vou te falar. Ninguém que está aqui dentro dessa igreja hoje aqui é perfeito, irmão. Nem eu. Sou propenso a pecar, errar. Você também que está aí é. Todo mundo. Todo mundo. Mas nada nos impede de sermos verdadeiros com Deus. Nada nos impede de falar: Senhor, eu errei, preciso me acertar com o Senhor, preciso me acertar com alguém que eu fiz o que é mal. Ou seja, é você reconhecer que errou, para Deus poder te levantar, meu querido. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha de falar alguma coisa do tipo com Deus. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha. Irmão, isso só vai piorar a situação, porque enquanto você não assumir que errou, não chegar diante de Deus, não pedir perdão, Satanás se alimenta da tua vida e da culpa que foi gerada por causa do pecado. Ele se alimenta da culpa que foi gerada dentro de você por causa do pecado cometido. Presta no que eu vou te falar. Sabe o que o diabo detesta? Perdão. Porque o perdão te aproxima de Deus. O perdão te faz chegar mais próximo do Senhor. E você quer uma notícia boa? Quer não? Quer não? Tem perdão para todo mundo que está aqui hoje. Irmão, independente de qual foi o erro, independente de qual foi a situação que você entrou, tem perdão para você. Tenha certeza do que eu estou te falando. Ai, pastor, mas o que eu fiz, nem eu me perdoo. Por isso que tua vida está para baixo desse jeito. Por isso que tua vida está patinando, porque você ainda não venceu isso. Mas no dia que você vencer isso e falar: Senhor, infelizmente caí, pequei, mas quero me levantar, aí você começa a dar liberdade para Deus trabalhar na tua vida. Mas enquanto não há um arrependimento, um reconhecimento, e você se aproximar do Senhor e falar: Senhor, eu errei, mas eu quero me consertar, enquanto a tua vida fica amarrada dessa maneira, Satanás vai se aproveitando da situação e vai aos poucos te consumindo com a culpa. Irmão, não tem nada tão ruim nessa vida do que você ter sentimento de culpa vivo dentro de você. Sabe, você vai dormir, o negócio está batendo na tua cabeça lá. Tá dando para entender, não? Quem está comigo aí, por favor? Você vai dormir, o negócio está na tua cabeça. Eu fiz. Você levanta, tá lá, eu fiz. Você está trabalhando, tá lá, eu fiz. Você está almoçando, o negócio está lá, eu fiz. A culpa tem o sentimento de culpa tem vida própria. Por isso que é bom, irmão, você chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui de peito aberto. Peço perdão pelo meu erro, mas eu não vou ficar caído, não. Quem quer que você permaneça caído é o diabo. Pior do que cair é ficar se rastejando no chão por causa do erro. Você podia falar para o seu irmão assim: ó, Deus, diga: Deus não descarta quem está caído. Deus não descarta. Bom, mais um exemplo para você. Juízes capítulo de número 16, versículo de número 19. Juízes 16, 19. Famoso Sansão, né? Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Irmão, Dalila ficou no pé,
Você disse que me ama, mas você não fala onde é que é a tua força. Você disse que você me ama, mas você não me conta os seus segredos. Você disse que você me ama. E a Bíblia diz que ela importunou muito ele, mas muito ele. Aí ele não aguentou, irmão. Ele não aguentou, ele acabou abrindo o coração e falou que ele era nazireu de Deus, que nunca tinha passado navalha sobre a cabeça e que era um voto que ele tinha feito ao Senhor e que em obediência a Deus ele tinha esse cabelo, essas tranças. Mais ou menos assim, para você poder entender que eu quero ganhar tempo. A força de Sansão não estava no cabelo, viu, irmão? Estava na obediência do voto. Tanto que se você ver a história de Sansão aí do capítulo 16, 19 para trás, você vai ver que inúmeras e inúmeras vezes a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele, ele se tornava um homem forte. Não é a mensagem de hoje, mas só é forte quem procura ter o Espírito Santo dentro de si. Quem não tem o Espírito Santo, meu irmão, vai ser fraco mesmo. Então procure se encher dele. O Espírito Santo faz de você um homem forte, faz de você uma mulher forte. E ela começou a afligir e tal, e aí ele abre o coração e fala da trança, aí ela chama um homem, o homem vai e raspa todo o cabelo dele, irmão. E aí a força dele foi embora. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Esse versículo para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Eu já falei para vocês, eu acho isso aqui. Por quê? Por causa dessa parte aqui, ó. Porque ele, vamos ler, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmão, o Senhor não queria habitar dentro de Sansão. O Senhor não queria. O Espírito de Deus não queria ficar dentro de Sansão, não queria habitar dentro de Sansão. Sabe o que é, irmão? Eu não sei se você me entende, mas quando você é rejeitado por uma pessoa, já dói. É difícil, é ruim. Agora você ser rejeitado pelo Senhor, o Senhor não querer ficar contigo, o Senhor não querer ficar do teu lado. Irmão, nós pedimos sempre aqui: Senhor, fica comigo, não é verdade? Agora imagina bem o Senhor não querer ficar contigo. O Espírito Santo se retirou, o Espírito do Senhor foi embora dele. Continua. Então os filisteus pegaram nele. Primeira coisa que os filisteus fizeram, arrancaram os olhos. Eu estava vendo um vídeo esses dias que mostra aquela cirurgia que faz no olho, sabe? Alguém já viu já, não? Alguém já fez aqui? Ninguém nunca fez? A senhora fez, irmã? Eu não sei se é verdade, mas o rapaz falou assim no vídeo, o olho estava assim, bem abertão, né? Aí o laser fazendo... Aí o rapaz falou assim, você vai sentir um cheiro de queimado, mas... É isso mesmo, irmã? Você vai sentir um cheiro de queimado, mas pode ficar tranquilo, viu? Aí mostra o laser batendo lá. Aquilo ali me deu repulsa só de ver. Agora imagina... Ei, sem anestesia nenhuma. Acredito que enfiaram uma faca, uma lança e arrancaram os olhos de Sansão. Tiraram. Tudo isso por quê? Desobedeceu a Deus. Arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Agora, olha esse detalhezinho que é pouco explorado na Bíblia. Vamos ler juntos? Juntos, sabe o que é junto? É junto comigo, né? E o cabelo da sua cabeça lhe começou como quando foi... Opa, peraí. Ele não tinha feito um voto? Não raparam a cabeça? O cabelo voltou a crescer igual quando foi? Significa que agora com o cabelo grande, ele de caído podia levantar. O cabelo voltou a crescer. Então, ele podia novamente fazer um voto ao Senhor, renovar o voto dele. E o que poderia voltar? A força. A força dele poderia voltar. Continua. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo louvando o seu Deus, porque diziam: o nosso Deus nos entregou
nas mãos do nosso inimigo, e o Deus que destruía a nossa, e o que destruía, perdão, a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos, ou seja, aquele que matava todo mundo, né? Sansão, né? E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, olha a ideia que eles vão ter, ó. Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Vamos ver no TLH esse versículo aí. E no meio daquela alegria disseram, chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Irmão, olha a humilhação que Sansão está passando. E se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas. Eles não podiam ter feito isso. Se eles quisessem manter a vida deles, eles não podiam ter feito isso. Colocaram ele nas colunas. Continua. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão, deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá, e havia no terraço, atenção para isso aqui, ó, no terraço, mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. Já é chato uma pessoa dando risada da sua cara, agora imagina 3.000 pessoas dando risada da sua cara, fazendo chacota de você. Continua. E Sansão orou ao Senhor dizendo, ó Senhor meu Deus, perdão, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais dessa vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas. Vamos raciocinar. Uma coluna de um templo, uma coluna de um lugar, para poder aguentar mais ou menos 3.000 pessoas. Como é que é o tamanho dessa coluna? Eu imagino que tem que ser uma coluna muito grande para sustentar um templo desse tamanho. Continua. E gritou que eu morra com os filisteus. Eu acredito, pessoal, que a história podia ser diferente. Sansão podia ter pedido perdão, o Senhor, e voltado e tal, mas é o que ele queria fazer ali. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a vida. Pastor, onde você quer chegar com isso? Ele caiu, não caiu? Raparam o cabelo, mas o cabelo voltou a crescer. Ou seja, Sansão teve mais uma chance. Sabe o que é esse culto aqui hoje? Olha para mim, por favor, irmão. Sabe o que é esse culto aqui hoje? É mais uma chance para mim e para você. E se você quiser de verdade, você sai daqui hoje com o teu voto renovado na presença do Senhor. Porque Deus não descarta quem caiu. Não é porque caiu que vai perder o valor. Se caiu, Deus levanta. Olha o que diz os Salmos, de número 37, versículo 24. Vamos ler? Ainda que caia, vamos ler, gente? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Ainda que caia, não vai ficar prostrado, porque Deus levanta quem caiu. Salmo de número 145, versículo 14.
Vamos ler? O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Ô meu irmão, por favor, olha para o seu irmão do lado, fala para ele assim, ó, Deus não descarta quem caiu. Você ainda tem muito valor para Deus, viu? Não sei o que aconteceu, não sei qual foi a sua queda, não sei o que você fez durante o dia, hoje, não sei, essa semana, alguns anos atrás, mas recebe isso para a tua vida aí, irmão. Você ainda vai ser muito usado por Deus. Porque Deus não descarta quem caiu, não. Deus ainda coloca você de pé. E existem bênçãos ainda que Deus vai fazer gerar através de você. Espero que você tenha entendido a mensagem hoje. Amém, pessoal? Deus não descarta quem caiu. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.